Porque naquele momento eu estava na minha crise de fé de que se a Eucaristia é apenas uma refeição, a última ceia, a ceia do Senhor, o Calvário é apenas uma execução romana. Mas se a Eucaristia é o meio pelo qual a Páscoa é cumprida pelo Cordeiro de Deus, que institui a Eucaristia para iniciar seu próprio sacrifício, então você percebe que o sacrifício que foi iniciado na Eucaristia é precisamente o que é consumado no Calvário. E assim, este cálice que o Pai deu de beber para o Filho do homem que se levantava, derrotando o diabo através do amor de Deus, que é a essência do reino de Deus, esse cálice acaba mostrando o que Jesus pretendia. Não vou beber até que seja cumprido no reino. Mas o reino não está simplesmente no fim dos tempos. O reino será a manifestação da essência do poder de Deus, que é o mistério do seu amor, que é captado lá no Calvário, como em nenhum outro lugar onde o amor de Deus nos atrai para si. Eu comecei a compartilhar isso com os meus amigos. Eles estavam tipo, isso é realmente interessante, nunca ouvimos falar disso antes. Eu me lembro de compartilhar isso numa aula, enquanto era professor num seminário. E um garoto levantou a mão e disse, isso soa muito parecido com o que eu aprendi crescendo com as freiras. E eu fiquei, do que você está falando, John? Ele disse, eu era católico, eu cresci e fui ensinado que a Eucaristia e o Calvário são um só no mesmo sacrifício. E eu tipo, acredite em mim, isso não é um ensinamento católico. Esta não é a visão dele sobre a Eucaristia. E ele disse, você deveria verificar isso. Bom, eu fiz. E ele estava certo. E eu estava com medo, porque de repente essa história de detetive se tornou uma história de terror para mim. Significaria a perda da minha carreira, uma humilhação na busca da verdade. Isso seria basicamente suicídio profissional. E então eu hesitei por mais de um dia. Eu não queria ir para lá, no entanto a verdade estava chamando. E a luz estava lá brilhando. E assim, depois que apresentei a minha renúncia à igreja e reiniciei a minha busca pela igreja, isso corresponderia ao que eu encontrei no Novo Testamento lido à luz do Antigo e do Antigo Testamento como cumprido no Novo. E irmãos e irmãs, isso que me levou ao banquete do Cordeiro. Foi isso que me levou à minha primeira missa. Foi isso que me levou à Igreja Católica. Porque naquele momento eu estava na minha crise de fé de que se a Eucaristia é apenas uma refeição, a última ceia, a ceia do Senhor, o Calvário é apenas uma execução romana. Mas se a Eucaristia é o meio pelo qual a Páscoa é cumprida pelo Cordeiro de Deus, que institui a Eucaristia para iniciar seu próprio sacrifício, então você percebe que o sacrifício que foi iniciado na Eucaristia é precisamente o que é consumado no Calvário. E assim, este cálice que o Pai deu de beber para o Filho do homem que se levantava, derrotando o diabo através do amor de Deus, que é a essência do reino de Deus, esse cálice acaba mostrando o que Jesus pretendia. Não vou beber até que seja cumprido no reino. Mas o reino não está simplesmente no fim dos tempos. O reino será a manifestação da essência do poder de Deus, que é o mistério do seu amor, que é captado lá no Calvário, como em nenhum outro lugar onde o amor de Deus nos atrai para si. Eu comecei a compartilhar isso com os meus amigos. Eles estavam tipo, isso é realmente interessante, nunca ouvimos falar disso antes. Eu me lembro de compartilhar isso numa aula, enquanto era professor num seminário. E um garoto levantou a mão e disse, isso soa muito parecido com o que eu aprendi crescendo com as freiras. E eu fiquei, do que você está falando, John? Ele disse, eu era católico, eu cresci e fui ensinado que a Eucaristia e o Calvário são um só no mesmo sacrifício. E eu tipo, acredite em mim, isso não é um ensinamento católico. Esta não é a visão dele sobre a Eucaristia. E ele disse, você deveria verificar isso. Bom, eu fiz. E ele estava certo. E eu estava com medo, porque de repente essa história de detetive se tornou uma história de terror para mim. Significaria a perda da minha carreira, uma humilhação na busca da verdade. Isso seria basicamente suicídio profissional. E então eu hesitei por mais de um dia. Eu não queria ir para lá, no entanto a verdade estava chamando.
E a luz estava lá brilhando. E assim, depois que apresentei a minha renúncia à igreja e reiniciei a minha busca pela igreja, isso corresponderia ao que eu encontrei no Novo Testamento lido à luz do Antigo e do Antigo Testamento como cumprido no Novo. E, irmãos e irmãs, isso que me levou ao banquete do Cordeiro. Foi isso que me levou à minha primeira missa. Foi isso que me levou à Igreja Católica.